Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estamos aqui no nosso terceiro encontro do projeto de extensão, do estágio supervisionado, no nosso curso aqui, Decodificando as Linguagens da Arte Contemporânea. Bom, para quem não viu os dois primeiros vídeos e não me conhece ainda, meu nome é Jonathan James da Cruz. Meu RU é 2816996 e eu sou aluno de licenciatura em Artes Visuais pelo Centro Universitário Internacional Uninter. E eu estou realizando aqui uma série de 6 vídeos no total, nós estamos no terceiro, sobre arte contemporânea, que faz parte de um projeto de extensão do meu estágio supervisionado para ensino médio, decorrente da nossa situação pandêmica, global, de 2020 para cá, tem sido disponibilizado essas opções de estágio de uma forma híbrida, e foi optado aqui pela modalidade de extensão que concerne na produção de conteúdos, relacionados ao sistema de ensino no qual estou fazendo estágio e relacionado também na temática do meu curso, que é licenciatura em Artes Visuais. Então, aliado a esses dois pormenores, eu trouxe aqui esse assunto de arte contemporânea, porque eu acho muito importante na formação desses jovens, que estão aí nesses anos finais, do sistema de ensino formal, e também porque, por toda essa questão dos vestibulares, a questão do Enem, como eu já falei, sempre vou falar aqui nos vídeos, vou deixar frisado, tem muitas questões de vestibulares que vêm com essas perguntas que parecem apenas uma interpretação de texto comum, apenas uma questão de atualidades, mas estão ali falando especificamente de arte contemporânea, de alguns movimentos, de alguns artistas. Então é muito importante ter essa sabedoria, ter essas nomenclaturas técnicas, enfim, ter realmente essa gama de conhecimentos que a arte contemporânea traz pra gente, que muitas vezes a gente acaba não se reiterando, a gente acaba não entendendo muito bem como que ela é, como que ela funciona. Então, mais uma vez explicando aqui, a arte contemporânea é a arte do nosso momento presente, do nosso momento atual, e ela tem o seu início ali há alguns anos atrás, como eu falei no vídeo anterior, no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, e ela se estende até o momento atual. Claro que, mais pra frente, nos próximos vídeos, a gente vai falar, um pouquinho, quando a gente chegar realmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, nessa questão, que tem muitos estudiosos, muitos pesquisadores já dando uma nova nomenclatura, para esse momento atual que a gente está vivendo, que é o pós-contemporâneo. E aí, será que é mesmo? Será que não é? Será que a gente já pode se considerar num novo período artístico? Enfim, vamos discutir mais pra frente, Claro que eu quero saber as análises, as opiniões de vocês. Bom, como tá funcionando por aqui, Como eu já falei nos outros vídeos para quem acabou de chegar, a gente tá fazendo um traçado mesmo do período artístico, desde ali do comecinho do período moderno, na Europa, como foi falado antes. E agora a gente parou no momento em que vai começar a arte contemporânea na Europa, A gente está fazendo esse apanhado pela Europa, vai passar aqui pelo Brasil, claro, Talvez no próximo vídeo, porque são muitos termos, são muitas percepções diferentes e também tem muita coisa acontecendo nesse período, Um período muito conturbado da história, Esse momento da Guerra Fria, esse momento da corrida espacial e armamentista entre grandes potências, duas grandes potências mundiais que acabaram ali disputando o domínio do mundo, que era Estados Unidos e União Soviética. Bom, antes de começar de fazer uma introdução resumindo do que a gente viu antes, já vou deixar aqui avisado para vocês, peguem seu copinho de água, O meu já tá bem aqui, ó, do meu lado,
pega um copinho de água, pega um cafezinho, um chazinho, porque também apenas ficar me ouvindo falar, né, todo momento é cansativo, é exaustivo, né? Até porque a gente tem 1 hora aí pra debater, pra conversar, é quase um tempo de uma live. E como são muitos tópicos, muitos temas, é importante a gente ter aí, né, um copinho de água para ajudar a gente, né, para dar um gás. Também vou dizer para vocês, deixa um caderninho, deixa um bloquinho de anotações, né, nem que for uma folha sulfite, alguma coisa para vocês poderem ir escrevendo, né. Às vezes vocês têm algumas ideias, alguns insights, né, e fala assim, vou guardar para depois, então é bom colocar ali, né? Mesmo que você não use só para ter um material de apoio, a gente nunca sabe, né? E também, né, não precisa ficar descrevendo, datilografando tudo que eu tô falando aqui, porque o mais legal é vocês tirarem as suas próprias conclusões a partir do que eu tô falando aqui, lembrando que eu estou me baseando em referências bibliográficas, em referências de autores que pesquisaram sobre os temas, né? Estão todos aqui do meu lado. Hoje eu vou usar bastante esse caderno aqui, né, teórico da Leia Moraes, minha professora de História da Arte aqui de Limeira. E também vou usar o outro livro sobre a História da Arte, que eu usei lá no meu ensino médio, porque hoje a gente vai trazer muitas informações. Eu vou tentar chegar até no pop art pra gente entender o que foi esse movimento, né? Coloquei até ali no pendurado o símbolo do McDonald's, né? Pra gente poder pensar um pouquinho o que foi esse pop art, como o McDonald's tem tudo a ver com isso, né? Bom, deixa um bloquinho de anotação, é sempre bom vocês pontuarem alguma coisa, né? E se tiverem alguma sugestão, alguma ideia, deixa nos comentários, que assim que eu tiver acesso eu vou responder vocês, e se eu não tiver, eu vou pesquisar e aí eu trago para vocês, tá bom? Então, eu acho legal começar hoje por um resuminho do que a gente viu nos vídeos anteriores, né? A gente já viu bastante coisa, foram 2 horas já de conteúdo teórico, deu falando aqui sem parar. Tanto que eu trouxe até um relógio aqui pra me certificar das horas, né? Pra dar tempo certinho. Mas enfim, né? Vamos lá pra gente entender o que estava acontecendo ali no contexto que a gente parou, né? A gente tinha falado ontem, né? A gente começou com um pontapé inicial, abrindo aí uma grande vanguarda artística da Europa, que influenciou muito, né? Influencia até hoje o que a gente conhece de arte contemporânea, que está sendo pensado e produzido no momento atual, que foi o dadaísmo, né? Foi um movimento ali que surgiu no comecinho de 1900, né? Bem no começo do século XX. Ele surgiu junto com várias outras vanguardas artísticas, como o surrealismo, o cubismo, o abstracionismo, o expressionismo, enfim, ele foi mais um dos ismos aí, mas ele tem uma coisinha diferente, né? Ele tem um algo a mais, que foi o fato do Marcel Duchamp, né? Esse grande clássico ícone da arte dadaísta, que começou a trazer um novo olhar para as obras de arte, né? Ele não apenas atribuiu sentido estético para um objeto banal do nosso cotidiano, como ele mostrou também, né, para uma próxima rede de gerações de artistas, que você não precisava fazer a obra, né? Você poderia pegar algo que já estava pronto e atribuir sentido conceitual, filosófico, metafórico, alegórico para esse objeto, e ele vai se tornar uma obra de arte, né? Ele vai se tornar possuidor de um significado que vai além do que ele serve ali no nosso cotidiano. Ele fez isso com o urinol, né, que ele chamou de A Fonte, né? Ele até usou uma assinatura falsa ali, fingindo ser um outro artista que fez, porque ele era o júri, né? Ele fazia parte do júri da bancada ali dessa grande exposição que estava tendo. Então foi uma forma de criticar o próprio sistema, o próprio circuito artístico, uma grande característica do dadaísmo, que a gente vai ver mais pra frente, né? A gente vai ver hoje aí no pop art, se der tempo, que essa forma de crítica, né, de sátira,
veio muito inspirado no dadaísmo e não parou mais, né? Só muda as formas como são feitas, mas o Duchamp deu aí, né, a porta de entrada, né? Ele deu um manual de como isso poderia ser feito e que isso pode ser feito, né? Então a gente sabe que tudo começou ali com ele, porque isso não tinha sido feito antes na história. A gente viu também o que a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais causaram na conjectura atual do mundo, né? A gente viu ali por que isso aconteceu, como que aconteceu, as nações e potências que ficaram prejudicadas ou fortalecidas com essas guerras, e a gente viu ali que a Segunda Guerra Mundial terminou com duas potências, né, sendo as mais importantes, né, mundiais, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Só que as duas tinham ideologias, né, culturais, econômicas, políticas completamente diferentes. Enquanto os Estados Unidos era defensor do capitalismo, né, defensor do consumo, né, desse consumo desenfreado, a União Soviética era a favor do socialismo, né, e eles começaram a travar uma guerra ideológica, né, no mundo. O mundo, né, a conjectura mundial foi cenário, foi palco para essa guerra que um país travou com o outro, e eles utilizaram materiais artísticos, eles usaram a arte e a cultura para defender os seus ideais. Enquanto os Estados Unidos se aliava ali de uma arte intelectual, né, baseada em conceitos da psicanálise que estava em voga ali nos Estados Unidos, né, por causa de psicanalistas famosos como Freud, Lacan, que estavam ali divulgando seus trabalhos. Na União Soviética a gente tem uma arte construtivista em que a União Soviética pregava esse valor mais gráfico, né, um valor, digamos, mais pobre, para mostrar que o socialismo era algo muito mais acessível para as pessoas, né, ao contrário do capitalismo muito mais erudito, né. E a União Soviética já tinha esse apelo mais popular, já trazia no construtivismo formas de arte emprestadas da publicidade, né? Então, cartazes, materiais gráficos, né? Eram utilidades que chegavam muito perto da população. E era uma população que estava ali passando por fome, né? Apesar da União Soviética ter sido fortalecida com o final da Segunda Guerra Mundial, ainda tinha uma população que estava ali na miséria praticamente, né? Então, quando você coloca uma forma de arte acessível, né, você acaba também fazendo com que esse público se adeque, né, se adapte com essa arte, né? Não fazia sentido para eles terem uma arte muito intelectualizada, né, em vista da população muito pobre. Enquanto os Estados Unidos, que também tinha uma população muito desigual, né, apesar da imagem que eles vendiam para o mundo, eles já queriam passar uma outra imagem, né? E agora a gente vai começar de vez, né, esse terceiro encontro. Então já pega a sua caneta aí, já fica bem atento, pega a sua aguinha, seu chazinho e vamos lá. A gente parou exatamente nesse momento, né? Os Estados Unidos e a União Soviética estavam ali dividindo o palco do mundo para ver quem que ia ser a grande potência vencedora. A gente sabe hoje que foi os Estados Unidos, porque um dos fatores primordiais que eles conseguiram isso era a forma deles venderem a cultura deles, né? Era uma cultura muito hegemônica, né? Uma cultura muito alienante. E era também uma cultura muito sedutora. Era fácil você gostar dos ideais que o Estados Unidos capitalista vendia para você, e a gente sabe disso até hoje porque a gente ainda continua consumindo a cultura que vem de lá. A gente vê que isso começou bem aí nessa época e não parou mais, né? A gente já cresce conhecendo grandes ícones dos Estados Unidos antes de qualquer outro país, até mesmo do nosso, porque os Estados Unidos teve aí essa grande jogada de marketing de transformar mesmo a cultura em algo espetacularizada, né? E eles conseguiram, né? A gente sabe disso até hoje. Mas nesse começo, né, o que eles queriam vender mesmo, né, o slogan da propaganda era o American Way of Life, né, que traduzindo é o estilo de vida americano.
né, como eles saíram muito fortalecidos, eles apostaram em bens de consumo duráveis, né, eletrodomésticos, geladeira, fogões, né, eles apostaram muito nessa coisa do ambiente doméstico, né, lembrando que esse ambiente doméstico tinha uma determinada família, com uma determinada cor de pele, né, com uma determinada sexualidade, gênero. A gente sabe que tem essas problematizações, mas, né, é o que a sociedade queria consumir naquela época, né? Ver pessoas que se parecessem com eles, né? Então a gente tinha ali muita propaganda, né? A propaganda da família branca, né? Do pai, a mãe e o filho e a filha sentados assistindo televisão, né? Isso vem muito dessa época do American Way of Life, né? Que foi bem quando os Estados Unidos ali ingressou mesmo em fazer com que isso se tornasse né, um status, né? Você possuir na sua casa, né, todos esses eletrodomésticos, né? Você ter as roupas que estavam sendo anunciadas, os carros, os automóveis foram muito divulgados nessa época, né? Todo pai de família que tinha um emprego bem sucedido tinha um carro, né? Aquele carro esportivo, né? Tinha toda essa coisa do como que eu posso dizer? Da alimentação também, né? Eu queria dizer na questão da embalagem, da estética, né? O design, né? Então tinha os cereais com aqueles logos bem chamativos, tudo era muito colorido, né? Por quê? Para seduzir, né? Para fazer com que as pessoas quisessem aquilo, mesmo que elas não precisavam daquilo, né? Era simplesmente a arte da sedução capitalista. Então a gente vê aí crescendo rede de fast food, né? McDonald's, né? Aqui em cima deixei só para dar um easter egg. Mas a gente tem os fast foods, né? A gente tem muito essa indústria que estava produzindo muito, enquanto tinha ali uma parcela muito invisibilizada, muito segregada, mas os Estados Unidos colocava embaixo do tapete e mostrava, né? A vitrine deles era esse comercial, né? Essa família estruturada, com o pai que tem um bom emprego, a mãe que cuida da casa, que usa o eletrodoméstico para fazer a faxina, né? Que os filhos estudam numa boa escola, eles são felizes. Enfim, esse era o panfleto dos Estados Unidos nessa época. E o que estava acontecendo no setor artístico era o expressionismo abstrato, né? Como eu falei, esse movimento artístico ele começa a ganhar contorno ali bem no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, porque os artistas estavam querendo sair da zona de figuração. Eles queriam colocar na tela algo que fosse indizível, né? Eles queriam algo que você tivesse que pensar muito para encontrar o significado, né? Então, tinha toda essa questão da psicanálise, teve toda essa coisa das teorias, né, de psicológicas, né? Era algo espiritual, transcendental. E o principal expoente, representante desse movimento era o Jackson Pollock. Por quê? Ele criou uma forma de fazer arte, né? Que a gente pode até fazer uma ponte com a contemporaneidade, né? Com a questão da performance, do happening, né? Da ação artística. Porque ele pegava o quadro, né? Ele tirava do cavalete, colocava o quadro no chão, né? Na moldura ali, a tela. E ele pegava as tintas e ele ia pingando, né? Ele ia jogando assim os respingos na tela, sem se preocupar muito com o que ia sair, com qual ia ser o resultado, né? E ele fazia isso escutando música, ele colocava jazz, né? Que era ali também, né, a indústria cultural dos Estados Unidos, né? Tinha o jazz, né? Então tá tudo ali, né? Toda essa estrutura já estava meio que inclinada pra gente ver o que ia vir depois. E o Jackson Pollock fazendo isso, né? Acaba criando quadros muito chamativos, né? Muito com um visual muito forte, né? Muito animalesco, né? E por isso essa técnica dele de pegar a tinta e pingar no quadro que está no chão foi chamado de action painting, né? Pinturas de ação. Porque o que contava ali era o gesto que ele fazia aquilo e depois que aquilo ia se transformar em algo. E se a gente fazer um paralelo com o presente, né?
O fato dele fazer isso, né, se a gente pegasse apenas ele fazendo isso, já seria uma forma de arte, que é a performance, né, é o happening, né, é o artista fazendo a obra, né, e não a obra. Mas naquela época isso ainda não acontecia. E teve uma entrevista, né, que ele deu para uma revista muito importante nos Estados Unidos, em que os repórteres foram até o ateliê dele, filmaram, fotografaram ele fazendo essas pinturas. E quando isso foi divulgado, as pessoas amaram, né? Amaram conhecer mais, entrar em contato, né? E aí o expressionismo abstrato começou a ficar muito famoso e as pessoas realmente começaram a gostar desse movimento artístico, né? Olha como que teve toda uma coisa, né, da mídia ali, né? E aí, por causa da mídia, comprovou que é bom, né? Vocês conseguem perceber que teve toda uma influência midiática? Então, isso vai servir de palco para o que vai vir a seguir, né? Que a gente vai ter até hoje. Bom, o Pollock ele foi um grande expoente do expressionismo abstrato, né? As pinturas dele são muito chamativas. Você não consegue olhar para elas e não sentir algo, porque elas são muito selvagens, elas têm um teor muito forte ali de contemplação. E ele dizia que era isso mesmo que ele queria provocar as pessoas a pensarem, né? A arte que estava ali era algo que não era falado, né? Você tinha que encontrar as formas dentro de todo aquele rabisco que ele colocava ali, né? Então estava começando aí uma tendência de obras artísticas que não tinha figuração, né? Não tinha o formatinho ali que a gente via a pessoa, eram simplesmente borrões, né? Pinceladas e gotejos de tinta que formavam essa abstração, né? Por isso que expressionismo é abstrato. Abstrato porque a gente não tem a figuração, e expressionista porque é a expressão do artista, né? O fato dele pegar a tinta e jogar ali, pingar e espirrar, diz muito sobre o que ele está fazendo, né? É uma arte de ação, né? Não é simplesmente aquela pintura que a gente via no passado, né? Do artista no ateliê, né? Se concentrando ali. A forma dele pintar também já era uma arte, né? Por si só. Mas a gente fala disso mais pra frente, eu trago o exemplo do Pollock pra gente pensar depois. Bom, o expressionismo abstrato ganhou muitos adeptos, ficou muito famoso. A Peggy Guggenheim, ela era uma herdeira milionária, né, uma socialite, e ela fez um projeto que ela ia comprar uma obra de arte por dia. Então ela viajava a Europa atrás de obras de arte e ela criou uma galeria, né, e ficou encantada pelo Jackson Pollock. Ela ajudou a influenciar, a divulgar o trabalho dela com os contatos que ela tinha, né, que ela era muito importante. E aí surgiu um novo artista aí, né, seguindo essa tendência aí nos Estados Unidos, que era o Mark Rothko. E ele criou, né, muitos dizem que é expressionismo abstrato, outros dizem que não, mas ele criou o Color Field, né? O que é isso? É as teorias dos campos de cor. Então as obras dele são muito chamativas, porque ao contrário do Jackson Pollock, a dele é muito mais suave, né? Mas ao mesmo tempo que é suave, é muito chamativa, né? Ele pinta um quadro e aí ele vai colocando blocos de cor e uma cor sempre muito bem pensada, né? Alguns quadros dele são apenas monocromáticos e ele tinha todo um sistema, né? Quando ele ia expor os trabalhos dele, o museu, a instituição, a galeria não podia deixar os quadros dele perto de outros artistas, porque senão ia perder o significado. Tinha que ter uma luz fraca para as pessoas poderem ficar ali, né, refletindo, né? Era uma arte muito de reflexão, né? Mais uma vez, trazendo a questão da psicanálise, né? Ele dizia que você tinha que olhar para a obra dele e ali ia surgir o significado, ia trazer algo do inconsciente, enfim. É uma arte completamente analítica, né? E psicanalítica também. Depois dele surgiu o de Kooning. E ele criou uma... Assim, se o Jackson Pollock, né, a gente pode dizer que era uma arte selvagem, era uma arte agressiva, o de Kooning, ele elevou essa transgressão, ele elevou esse animalesco para as telas dele,
Porque ele criou figuras femininas, né? Ele fazia muitos desenhos de mulheres, só que de formas grotescas, de formas animalescas, né? Era um pouco, né? A figura era decomposta, né? A gente tinha ali um olhar meio de espanto, né? Porque também a gente pode trazer a inspiração lá do expressionismo alemão, né? Aquela coisa do horror. E só que aqui aliada com o Jackson Pollock, a desfiguração, né? E ele foi um pouco criticado, né, na época, porque dizia que ele estava ali, né, fazendo uma... ele estava desrespeitando, né, a mulher, né? E aí, né, deixo para vocês aí o que vocês acham sobre isso, né? Se era isso, se não era. A questão é que ele queria trazer uma outra forma de olhar a mulher, né? Sem ter aquela padronização da mulher como ela sempre foi vista na história da arte, né? Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Então, a gente tem aí 3 artistas que despontaram logo ali no final da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos: Jackson Pollock, Mark Rothko e o de Kooning. Foram importantíssimos, né? O Jackson Pollock sendo o líder do expressionismo abstrato, o Mark Rothko, né, esse color field, a teoria do campo de cor, né, as cores para ele eram essenciais, não tem figuração, não tem formas, é simplesmente a cor e suas grandes camadas e interpretação, né? Ele queria que a cor fosse um ponto de psicanálise ali, né? Que as pessoas chegassem a conclusões profundas sobre si mesmas e sobre o mundo através da cor. E o de Kooning trazendo esse corpo feminino desfigurado, desmembrado e até mesmo abstrato, né? Apesar da gente ver ali que era um corpo feminino, ele está completamente desfigurado na tela. Bom, e agora? Estamos na arte contemporânea ou não? Como eu falei no outro vídeo, né, no finalzinho, muitos historiadores e muitos pesquisadores de arte dizem que a arte contemporânea começa em 1960 com o pop art. Outros dizem que também é em 1960, mas não foi com o pop art, foi depois do pop art. E alguns, né, que é o que eu também concordo, dizem que a arte contemporânea começa um pouquinho antes, né, 15 anos antes, em 1945. E que Jackson Pollock, Rothko e de Kooning já fazem parte da arte contemporânea. Eu sou dessa hipótese, concordo com essa ideia. Eu acho que o fim da Segunda Guerra Mundial é uma data emblemática para a gente entrar num outro momento que o mundo viveu, que é realmente esse período em que a tecnologia começa a ser desenvolvida muito mais por causa da guerra entre Estados Unidos e União Soviética, né? A tecnologia foi assim elevada ao máximo e é por causa da Guerra Fria, dessa disputa entre esses dois países, que a gente tem a internet, né? A internet começou ali por causa dos pesquisadores que foram desenvolvendo maneiras, né, de superar o outro país ou até de destruir o outro país, e a tecnologia surgiu assim, né? Tecnologia da informação, da comunicação. Então, para mim, né, a partir de agora nós entramos, né, seguindo essa linha que eu concordo, nós entramos de vez na arte contemporânea e a arte moderna vai ficar agora no passado. Então, né, seguindo a linha aí do tempo, 1945, estamos na arte contemporânea e ela começa a despontar, ela começa a ter o seu auge nos Estados Unidos. Por quê? Como eu falei, Estados Unidos foi o grande vencedor ali, foi a grande potência, estava conseguindo alienar, né, vender a sua cultura muito sedutora do consumo, do capitalismo, né, eles tinham um slogan, eles tinham, né, a família tradicional ali dos valores tradicionais sendo vendido ali. E outro fato também é que muitos intelectuais e artistas da Europa migraram para os Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, né, por causa desse conflito todo, e aí também, né, foram ajudando a criar novas formas de fazer arte lá nos Estados Unidos, né. A Europa deixa de ser o polo ali, Paris, França e Itália, e os Estados Unidos se tornam o grande formulador de arte no mundo, né, uma arte nova
contemporânea do período ali, né, do começo ali, encaminhando para o século XXI, Estados Unidos começa esse novo período, né? Eu acho que é uma nova etapa mundial que a gente vai começar aí. Então, né, como eu falei pra vocês, não tem resposta certa, tem interpretações. Como eu falei, não tem datado. 1945 começa a arte contemporânea. Muitos autores, inclusive, até dizem que ela começa só em 1970. Uma coisa que eu já não concordo, eu acho que 45 pode não ser a melhor data, mas é uma boa data porque combina aí com muita coisa, né? Ao mesmo tempo em que a Segunda Guerra acaba, a gente começa uma nova guerra, a gente começa, né, um novo polo cultural começa a surgir ali no cenário mundial, coisa que não tinha antes, então é muita coisa nova surgindo. Bom, agora que eu falei sobre isso, né, eu consegui já falar do Pollock, expressionismo abstrato, Rothko, de Kooning. Essa arte estava sendo feita, né, estava sendo empregada, como eu falei, é uma ferramenta dos Estados Unidos vender uma arte intelectualizada, né? Por mais que a campanha deles fosse a propaganda da família, o consumo eletrodomésticos, era interessante para os Estados Unidos que pelo menos o campo da arte fosse elevado, fosse intelectualizado, fosse erudito, porque lá na União Soviética já era uma outra coisa, né? Bom, toda essa questão da psicanálise, né, de refletir olhando para aquela tela abstrata, começa a sair de cena para entrar uma nova tendência que para muitos pesquisadores é o início da arte contemporânea, é o primeiro movimento assim que revoluciona aí nesse momento aí de 1960, finalzinho dos anos 50, que é a pop art. Mas o que é pop art, né? O que é pop? Pop é popular, né? Então a gente já começa a perceber que os Estados Unidos já começou a implementar e então, ó, né, já que, né, todos esses meios de consumo, né, esse consumo desenfreado, essas marcas, esses produtos aqui domésticos, tudo isso aqui é popular, né? Afinal de contas, no final ali dos anos 40 por 50, o que ele estava vendendo para as pessoas era realmente esse estilo de vida, né? E muitas pessoas estavam se esforçando, algumas a gente sabe que nunca conseguiram chegar aí, porque, né, estamos falando de um sistema completamente desigual e meritocrático, mas muitas pessoas ali que, né, de um jeito errado, de um jeito antiético ou não, estavam conseguindo ter esse estilo de vida americano, né? Esse estilo de vida em que o consumo era a melhor coisa do mundo, você tinha que ter o eletrodoméstico novo que saiu, você tinha que consumir a banda do momento, né? E aí a gente entra no campo da indústria cultural, né? Os grandes ídolos da música começam a aparecer, por quê? Porque era tudo parte de um grande sistema, né? De uma grande corporação que estava querendo, né? Até os artistas, né? Os programas televisivos daquela época eram pensados para influenciar as pessoas nesse estilo de vida, né? A gente tem seriados, né? Os sitcoms começam a aparecer aí, né? Quando a gente vê hoje esses sitcoms americanos, né? De 20 minutinhos, com a risada de fundo, né? Eles começam aí nos anos 50, né? E por quê que foi tão influenciado? Porque o sitcom vendia exatamente o que os Estados Unidos queria vender para o mundo, né? Esse estilo de vida. As pessoas que protagonizavam esses sitcoms, esses programas, esses seriados de TV, eram pessoas brancas, né? Era a família tradicional, né? Era toda aquela questão da mulher que vai, né, cozinhar para o marido, que vai preparar o jantar, o marido que trabalha numa grande empresa, que é pai de família, né? Eram realmente os valores dos Estados Unidos da época, era o American Way of Life, e que ele conseguiu fazer com que isso empregasse em outros países também, né? Aqui no Brasil, por exemplo, e em países da América Latina. Bom, começa então a pop art. E como que eu posso descrever a pop art? Ela é uma arte que se
apropria dos meios de comunicação e dos meios de consumo de massa. Qual foi o seu principal expoente? O nome dele, do artista que elevou a pop art num nível assim magistral e completamente midiático, que a gente conhece hoje, né? Porque ela começou, na verdade, com o Richard Hamilton, né? Ele fez uma série de colagens, né? E aí a colagem já entra também como uma ferramenta da pop art, que também era lá da época do cubismo, do surrealismo, né? Dos artistas fazendo as colagens na tela. Ela ganha uma nova forma agora com a pop art. E o Richard Hamilton, ele foi um dos primeiros artistas da pop art, quando ainda nem era, né, pop art, ela nem tinha um nome. Ele fez uma colagem, né, para uma revista, em que ele pegou, né, uma revista ali, recortou o que ele queria para colocar, né, na composição geral, e ele fez uma sala de estar bem americanizada daquela época, colocou uma grande mesa ali com, né, com a comida, com todos os produtos ali que estavam sendo divulgados, aspirador de pó, enfim, todos esses ícones visuais de consumo da época. E ele escreveu em cima, né, ele fez a colagem falando o que torna os lares de hoje tão interessantes, tão desejáveis, né? Acho que não era isso exatamente que ele falou, mas é basicamente isso. Deixa eu até pesquisar aqui, né, nessa caderneta, porque essa é uma frase muito icônica da pop art, né? Ela começa a ganhar o seu significado a partir dessa frase dele, que foi o que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes. Isso em 1956 ele fez essa colagem, e a partir daí não deu outra. Muitos artistas que também já estavam ali buscando novas formas, né, de fazer arte, começaram a se inspirar nos eletrodomésticos, nos produtos de consumo que vendiam no supermercado, né. O que você consumia, né, ir até o supermercado se tornou uma fonte de inspiração para muitos artistas. E o principal expoente, ícone desse movimento, né, ele se tornou uma figura midiática, foi o Andy Warhol. Se vocês já viram aquelas diversas fotos da Marilyn Monroe, né, coloridas, foi a partir do Andy Warhol. Ele criou, né, tudo que a gente conhece hoje de pop art. É claro que teve os artistas antes, mas ele foi o que espetacularizou, né? Ele foi o Marcel Duchamp da pop art. Ele veio de uma origem muito humilde, o Andy Warhol. Ele não era... a família dele não tinha origem, né, estadunidense, mas ele foi morar nos Estados Unidos, né, fazer o seu curso ali de artes, e ele se encantou com o consumo de vida americano, né? Ele era uma pessoa que foi seduzido pela mídia, né, seduzido pelo consumo que os Estados Unidos vendia. E ele começou a pegar esses elementos, né, esses ícones de massa, e incorporar no seu trabalho. Então, na pop art, a gente tem uma coisa que diferencia muito a arte que estava feita até então, até com o expressionismo abstrato, né, esses artistas aí que vieram bem após o final da Segunda Guerra Mundial, porque agora a gente começa a ter utensílios de marca populares atribuídos à arte, né? O Andy Warhol, por exemplo, numa exposição, ele pegou uma caixa de sabão em pó, né, que era da marca Brillo, era uma marca muito utilizada na época, né? E a gente pode pensar hoje, né, que marca talvez seria, né? Quais produtos, né, a gente poderia fazer essa associação pensando com o que a gente vê no supermercado hoje. E o Andy Warhol pega esse sabão em pó, ele pegou a caixa, né, ele não mudou nada, ele apenas pegou a caixa pronta e ele amontoou ela como se fosse, né, aquela forma de organização do supermercado e colocou ali numa galeria, e esse foi a sua obra de arte. E vocês viram como é muito relacionada com o dadaísmo, né? Com o dadaísmo lá do Duchamp, colocando ali o banco com a roda de bicicleta, o urinol. Agora aqui o Andy Warhol fazendo, né, pegando esses
esses ícones de produtos de consumo e atribuindo a eles o status de arte. Agora, o que ganha o status de arte, o conceito, são produtos que você encontra no supermercado. E tudo, a partir de então, virou obra de arte, né? Porque aí a gente entra para um campo em que coisas que eram consideradas antes como marginais, né, como uma arte baixa, começam a ganhar um status de arte, porque agora tudo se torna arte, né? A partir da pop art e esses artistas, né, como o Andy Warhol, o Roy Lichtenstein, eles trouxeram uma forma de percepção de que uma coisa muito popular, uma coisa muito consumida é uma obra de arte. E querendo ou não, eles também estavam criticando o consumo desenfreado dos Estados Unidos, né? Ao mesmo tempo que Andy Warhol era fascinado por esses ícones do consumo, quando ele pega, né, a caixa de sabão em pó e expõe num círculo artístico ali, ele está criticando a sociedade de consumo, né? Ele está dizendo que, ó, os Estados Unidos está vendendo tanto, né? É tão lindo mostrar o consumo que o consumo virou arte, né? Ele transformou aquilo em arte e além dele criticar o consumo, ele critica também o sistema de arte que o Duchamp já tinha feito lá em 1917. Então olha como que a gente consegue relacionar, né? Em 1960, Andy Warhol ali nos Estados Unidos, né, criticando o consumo ao mesmo tempo em que ele se tornou um ícone de consumo, né? Porque ele criou ali um galpão que ele chamava de The Factory, né, a fábrica, e ali era o ateliê dele, né? Então ele tira também essa associação do artista que tem um ateliê, um espaço, né? E ele transforma isso como se fosse uma fábrica, né? Como se fosse uma indústria, porque ele também está criticando, né? Uma crítica de que a arte é um mercado que está vendendo um produto, né? Ele faz as pessoas pensarem que a arte nada mais é do que mercadoria, né? Por isso que quando ele pega um item de consumo e coloca isso como, né, num pedestal, né, numa exposição, ele está mostrando que se você comprar uma caixa de sabão em pó é a mesma coisa que você comprar uma obra de arte. São mercadorias, né? Então é uma crítica muito forte. Claro que na época teve muitas pessoas que acharam, né, que defendiam os valores antigos da arte, que falaram que nem pensar, onde já se viu. Mas muita gente ali, que já estava com uma cabeça aberta, começou a olhar para aquilo e gostar. Foi uma inspiração. Ele realmente mudou a forma de fazer arte, de pensar arte. Porque você olhar uma estante de supermercado organizada era uma obra de arte, né? Você trazer aquilo para um espaço de arte, né? É você tirar algo banal, né, consumível da vida, né, do que você vê quando você vai no supermercado e colocar aquilo dentro de uma galeria, né? Isso pra época foi uma coisa muito transgressora que ele fez. Tem até alguns artistas da pop art que colocaram numa galeria um carrinho de supermercado com compras dentro, né? Como se fosse a compra de alguma pessoa que foi no supermercado e aquele era a obra, né? Mais uma vez mostrando que a mercadoria, né, de arte com um produto consumível é a mesma coisa. Era isso que o Andy Warhol queria fazer e ele conseguiu, né? E outra coisa também que ele trouxe que foi muito inovador para a época, né, foi a questão da produção em série, né? Porque até então tinha toda essa questão, né, do artista que faz uma arte, aquela arte é a única, é uma obra-prima, não tem outra igual. O Andy Warhol vai lá e contesta tudo isso porque ele faz uma produção em série através da serigrafia, né? A serigrafia ela é uma forma de gravura na qual você coloca uma imagem, né, e vai tirando a tinta dela sobre um suporte até se tornar a gravação e você tem uma cópia ali bem parecida com ela. Fica como se fosse o Xerox, né? Mas na época a serigrafia, era uma forma de gravura, assim como várias outras, a litografia, enfim. E o Andy Warhol trabalhava com a serigrafia na sua The Factory, na sua fábrica, e ele tinha vários ajudantes, ele não fazia sozinho.
Então ele também tirou essa coisa do artista que faz tudo sozinho. Não, ele apenas tinha a ideia e outras pessoas podiam executar e fazer a ideia para ele, né? Ele transformou o ateliê dele numa fábrica, ele transformou num ambiente corporativo. Por mais que eles estavam ali, né, se divertindo e fazendo arte, era uma coisa mais informal, ao mesmo tempo eles estavam produzindo mercadoria, itens de consumo. Da mesma forma que ele se apropriou dos itens de consumo do supermercado, né, da sociedade da época, ele também transformou a arte dele nisso, né? Ele colocou a arte dele também a serviço da mercadoria, do valor da mercadoria para o público. Ele faz essa série da Marilyn Monroe, tem até aqui a imagem que eu deixei separado para vocês verem, né? Que foi muito polêmico. Ele fez dele também, ele fez de alguns líderes mundiais. E quando ele faz essa série de imagens, né, colorida, e mais de uma, ele também está criticando as celebridades, né? Porque você tem uma série de fotos da Marilyn igual. É como se você estivesse, né, mostrando que ela também é um produto. Ela também é algo mercadológico dentro do sistema capitalista. E como a gente viu anteriormente pela conjectura dos Estados Unidos, ela também era. Ela era um símbolo de feminilidade, de comportamento para as mulheres e de atributos sexuais para os homens. Então ela era um símbolo. Ela representava algo que deveria ser seguido. E quando o Andy Warhol faz essa série de serigrafia dela, uma igual a outra, é como se ele estivesse dizendo que ela é mais um produto, né? Ó, tem mais delas aí que vão vir. Ele faz com vários outros personalidades famosas da época, né? Tanto que ele também se coloca nessa posição porque ele se torna isso também. E a gente tem alguns outros expoentes da pop art que, diferente do Warhol, né? Que usava aí os produtos do supermercado, usava celebridades, eles se inspiravam nas revistas em quadrinho, se inspiravam na televisão, no que estava sendo passado no entretenimento. Então a pop art, ela não apenas se usufruía do produto que estava no supermercado, era de tudo que era consumido pela massa. Poderia ser a música, poderia ser a televisão, enfim, era tudo que estava sendo consumido pela população da época, que era muito popular. Tanto que tem um artista da pop art muito famoso, ele trabalhou com esculturas, né? Isso é legal também para vocês verem que não fica só nesse campo aí da arte bidimensional. A pop art, né, essa arte contemporânea que estava começando, borbulhando aí nos Estados Unidos, também tem outras formas de arte, né? Temos a escultura, como eu falei, né, o próprio carrinho de supermercado com as compras dentro do museu é algo muito, muito similar ao que o Duchamp fez lá em 1917. E aqui já ganha, né, outro status, ganha uma outra simbologia, porque aqui a gente está falando de consumo. E por que é tão diferente, ao mesmo tempo que é tão parecido? Porque na época do Duchamp, essa questão do consumo, né, lembrando que o Duchamp não estava nos Estados Unidos, a questão do consumo não era algo tão... Porque até então os Estados Unidos naquela época não era essa superpotência, então não tinha essa questão do consumo. Aqui, nos anos 60, tem a questão do consumo. Então, quando ele produz essa arte, né, quando ele coloca a caixa de sabão em pó para ser exposta, ganha outro significado por causa do tempo que ele estava vivendo, o período histórico que ele estava vivendo. Claro que ele se inspirou lá no Duchamp, claro que o Duchamp tem importância aqui, mas a gente não pode comparar e falar, o Duchamp já fez, não tem nada a ver. Não é isso. Olha a época que eles estavam, né? Olha o período temporal. Na época do Duchamp, a questão do consumo nem era tão pensada assim. Tanto que a intenção dele mesmo era criticar o sistema de arte. Aqui, com Andy Warhol, com esses artistas da pop art, a questão já era o consumo, porque o consumo estava sendo difundido na época. Então eles pegaram algo atual, algo que estava acontecendo, era uma consequência ali da atualidade deles, mas se inspiraram na forma de fazer
arte do Duchamp, né? Então isso é muito bacana. Teve um artista também muito famoso que ele fez esculturas de grandes ícones de consumo. Então ele pegou ali o hambúrguer, né? E ele esculpiu esse hambúrguer, ele fez esse hambúrguer com material ali, fica parecendo um hambúrguer gigante. Ele também fez o prendedor de roupa, né? O nome dele é Claes Oldenburg. Ele fez essas esculturas e a escultura era um produto de consumo. Seja o hambúrguer, né, que representa aí toda essa questão do fast food, essa questão, né, dos Estados Unidos ser o país, né, que influenciou aí essa questão do consumo industrializado, da comida fast food, como também trouxe outros ícones e elementos da vida cotidiana. Então, o que a gente pode tirar do pop art? A gente pode tirar que ele pegou e ele transformou o banal, a banalidade do consumo diário das pessoas em arte. A arte agora mudava completamente. Não que ela já não tinha sido mudada na época do Duchamp e do dadaísmo, mas como eu falei, a gente tem que prestar atenção nos períodos históricos, né? Naquela época, as questões eram outras, as preocupações e percepções do mundo eram outras, assim como o que estava acontecendo na época. Aqui são outras, né? Não é a mesma coisa. Aqui a gente está falando de um contexto em que os Estados Unidos se posicionava como uma grande potência. A cultura estava sendo muito disseminada para os outros países, estava sendo assim, realmente disseminada de uma forma que chega até a ser prejudicial. Porque se a gente pensa aqui no Brasil, muito da cultura popular do Brasil se perdeu nessa época e até um pouco antes por causa dos Estados Unidos, por causa do conteúdo cultural que chegava aqui. As pessoas queriam muito, né, saber dos filmes de lá, das músicas de lá, não só o Brasil, né, mas eu cito o Brasil porque estamos aqui. E é assim até hoje, né? Quando eu era criança, por exemplo, eu gostava muito mais dos filmes de lá, né, de programas televisivos que eram dos Estados Unidos do que do Brasil. E isso é algo cultural, né? Os Estados Unidos começou isso bem nessa época do final da Segunda Guerra Mundial. Não que antes eles não tinham essa ideia, né? Sempre foi. Quando a gente pensa na Walt Disney, né, que surgiu ali bem antes da Segunda Guerra Mundial, já tinha essa coisa, né, de transformar, de fazer com que a animação fosse algo referencial estadunidense, e conseguiram. Mas, por que eu digo prejudicial? Porque as identidades culturais de outros países acabam perdendo seu espaço, seu valor, por conta dessa hegemonia estadunidense que foi disseminada. E essa época, quando a gente pega final dos anos 40, anos 50, 60, 70, é uma época em que isso acontece de forma assim, gigantesca. É uma época em que realmente os Estados Unidos ele conseguiu fazer com que a cultura dele se tornasse a cultura de outros países. E isso é algo problemático, se a gente parar para analisar. Principalmente no nosso contexto aqui do Brasil, é algo muito problemático quando a gente pensa em cultura popular, quando a gente pensa no nosso folclore, né, quando a gente pensa em saberes populares. Tudo isso é muito, muito problemático. A nossa música, o nosso cinema, né? Tem muitas pessoas que não sabem que nessa época dos anos 60 já existia cinema brasileiro. Porque nessa época foi quando surgiram os grandes filmes clássicos dos Estados Unidos que marcaram gerações, né? Principalmente aí nesse compilado de anos 60, 70 e 80, foi quando tiveram os maiores filmes assim que, sabe, que
as pessoas falam até hoje, assim, as que assistiram na época, porque esse filme marcou e é sempre um filme dos Estados Unidos que reforça o estilo de vida dos Estados Unidos e não o nosso, né? Então isso é uma questão a se analisar, mais uma vez, né? A arte ajudando a gente a perceber outras questões além das artísticas, né? Gente, é isso por hoje. Eu acho que já deu meu horário, né? Já tá ali perto da 1 hora. Então, eu vou deixando meu abraço, vou deixando meu beijo. Eu acho que eu consegui hoje avançar bastante. A gente já entrou na arte contemporânea e isso é muito bom. Só vou tomar uma água, porque, né, a gente fala, tem que se hidratar. Mas, enfim, acho que eu consegui avançar bastante no que eu queria. Só da gente ter entrado no pop art já foi excelente. Já estamos no movimento da arte contemporânea. Podemos dizer que a pop art foi o grande movimento? Podemos, mas eu acho que ele já tinha ali começado a surgir antes. Podemos dizer que o expressionismo abstrato, o Rothko, o de Kooning, esses que vieram antes, podem ser um pré-contemporâneo, né? Acho que a gente pode dizer assim. Mas de fato o Andy Warhol e seus itens de consumo na pop art foram realmente o grande porta de entrada para a nossa arte contemporânea. E mais uma vez a gente consegue contextualizar com Marcel Duchamp lá no dadaísmo, bem lá no comecinho da vanguarda do modernismo na Europa. Bom, no nosso próximo encontro, eu vou tentar voltar um pouquinho lá no modernismo, só que aqui no Brasil, pra gente entender como que essa pop art e esse movimento de arte contemporânea chegou aqui, né? Eu acho muito legal a gente falar sobre o modernismo no Brasil, porque é um tema sempre muito importante em questão educacional, em questão pedagógica, e também para vocês saberem como foi esse processo aqui no Brasil, porque também teve, né? A gente teve esse processo aqui no Brasil com as vanguardas que vieram, né, influenciadas de lá. E também a gente vai problematizar um pouquinho aí esse modernismo que, se parar pra pensar, não foi tão moderno assim aqui no Brasil, mas a gente vai falar amanhã. E também já vamos entrar um pouco na arte contemporânea aqui no Brasil, que tem muitos pontos diferentes lá da Europa e dos Estados Unidos. Teve vários movimentos aqui que só poderiam ser aqui, porque falam muito da nossa brasilidade. A gente vai ver isso com Lygia Pape, Lygia Clark, o Elliot Sica. Eles fizeram o contemporâneo à la brasileira mesmo. Não teve nada de... Né? Claro que eles se inspiraram nas formas de fazer arte lá, mas com um olhar bem do Brasil, sem ficar se influenciando pela cultura dos Estados Unidos. E também alguns artistas que se colocaram contra esse poder da cultura dos Estados Unidos e fizeram essa questão, esse questionamento do Brasil estrangeiro versus Estados Unidos, que é muito legal. Então é isso, convido vocês a curtirem, a comentarem se tiver dúvida, se não tiver, se estão gostando do jeito que eu tô falando. Eu sei que eu falo muito né, falo toda hora, mas é uma saia assim natural, mas eu vou tentar maneirar, porque até eu me incomodei. Mas é isso, gente. Eu vou deixando aqui o meu abraço. Curtam, compartilham. Se vocês conhecem alguém aí que é apaixonado pelo Andy Warhol, pelas obras que ele criou aí da pop art, ou que não sabia que o pop art foi essa vanguarda que trouxe aí as imagens de revista em quadrinho, essa coisa do consumo, e descobriu agora, compartilha para essa pessoa conhecer mais sobre esse movimento. E no próximo vídeo, né, do nosso curso, a gente vai para o 4º vídeo, o antepenúltimo, e a gente vai falar sobre o processo desde lá da Academia de Belas Artes aqui no Brasil, passando por todo o período do modernismo até a gente chegar na arte contemporânea brasileira, tá bom? Aí depois a gente continua e eu vou tentar mesclar aí Brasil, Estados Unidos e Europa pra gente falar sobre a arte contemporânea bem de agora mesmo, bem recente aí, final dos anos 90 até 2021, tá bom? É isso então, já vou assim
deixar um super agradecimento para vocês. Foi muito legal conseguir falar tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. E, né, como sempre, comentando aí com muito respeito. Aproveitam para deixar suas teorias, né, como eu falei antes também, na história da arte, principalmente na arte contemporânea. É um solo fértil para teorias da conspiração, para novas percepções. E se você também é um artista aí da nossa contemporaneidade e está produzindo algo, deixa o seu Instagram, deixa o seu link de trabalho ou deixa seu trabalho aí pra gente poder continuar o papo fora daqui, né? Porque eu acho super importante também, tá bom? É isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo.